Vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Eu sou o professor Raimann. E eu, a Maria Carolina Raimann. E você está no canal do Apostolado Católico da família Raimann. E antes de mais nada, eu quero agradecer de todo o meu coração a todos os apoiadores deste projeto, deste apostolado, que estão nos ajudando através do apoia.se. Todo vídeo nós colocamos aqui embaixo na descrição, apoia.se/Raimann. Você pode clicar e fazer a sua doação para esse apostolado. Você que já fez a sua doação, você que já é nosso apoiador, né, você pode ter certeza que está em todas as nossas orações, diariamente, nos nossos terços e principalmente no altar da Santa Missa, né? No momento ali do ofertório nós rezamos pedindo por você, por toda a sua família, para que Deus abençoe imensamente todos os seus propósitos, né? Todas as suas intenções. E vamos convidar. Exato, né? Quem ainda não está nos apoiando, né? A partir de R$5, gente, R$5 por mês você consegue ajudar e ajudar muito esse projeto a crescer, a continuar e evangelizar cada vez mais pessoas. Algumas pessoas têm dificuldade de acessar lá o Apoia-se, até por uma certa falta de familiaridade com a internet, com coisas nesse sentido, e tem pedido para nós assim o número da conta para fazer depósito, né? No final do vídeo sempre aparece ali o número da conta, na descrição a gente também coloca, mas se você também não encontrou, chama a gente, pede, né? Que a gente passa aí direitinho os dados da conta também, que de uma forma ou de outra, ou através da plataforma do Apoia-se, ou através da nossa conta na Caixa Econômica Federal, você pode ajudar a nós comprarmos mais equipamentos, melhorarmos o cenário, melhorarmos a qualidade do vídeo, do som, enfim, para fazermos um trabalho bom para você que nos assiste, para você que nos acompanha. E falando em você que nos assiste, você que nos acompanha, nós recebemos sugestão para o vídeo de hoje. E nós queremos fazer o vídeo então com base na sugestão de uma pessoa que acompanha o nosso apostolado e também já convidar você, né, a deixar as suas sugestões também, né, ali nos comentários, ou se você está num dos nossos grupos de WhatsApp, né, você tem o nosso telefone, você pode mandar mensagem dando sugestões, tá? Nós queremos falar hoje sobre a oração das horas, né? Se você já gostou desse tema, deixa aí o seu like, né? Coloca ali depois no final o seu comentário também sobre o que você achou desse vídeo. Compartilha bastante com seus amigos, nos grupos de WhatsApp. Se não é inscrito no nosso canal ainda, inscreva-se agora, pois é de graça e ajuda bastante o canal a crescer. Muito bem. Oração das horas. Tem diferença entre oração das horas e liturgia das horas? Maria Carolina? Tem diferença, sim. Tem muita diferença. Nós temos aqui a oração das horas, tá? Que é um volume só. Isso aí. Tá escrito aqui, ó. Oração das horas, né? Não é liturgia das horas. É diferente. Aqui nós temos 4 horas canônicas. As laudes, a hora média, as vésperas e as completas. Então esses nomes aí também é bom você se familiarizar, né? Laudes nós rezamos de manhã bem cedinho, a hora média é ao meio-dia, né? Nós aqui em casa não conseguimos por motivo de trabalho, né? Enfim, a gente não consegue rezar a hora média, mas aí rezamos as vésperas no final da tarde e as completas à noite na hora de dormir. Antes de dormir. Antes de dormir. Muito bem. Então a liturgia das horas, ela é composta de 4 a 5 volumes. Nós não temos muita familiaridade com isso. Vamos falar assim um pouquinho sobre o que a gente sabe, né? Que a gente já viu em casa de padre, né? Em casa de seminarista. São livros maiores, né? Cada volume é mais ou menos o tamanho de um volume desse aqui, né? Então esse aqui, ele é assim mais compacto, digamos assim, para você ter o ano inteiro em um volume só. Então aqui nós temos Advento, Natal, Quaresma, Páscoa, tempo comum, né? Veja que esse termo que a gente está usando aqui, tempo comum, é um termo que a gente usa pós-Concílio Vaticano II, tá? Porque nós rezamos a oração das horas em português, a versão que foi
promulgada depois do Concílio Vaticano II, ok? Então essa é a versão que a gente utiliza, certo? Então esse outro, a liturgia das horas, né? Nunca passa caminho aqui, agora resolveu passar um, né? A liturgia das horas, então você vai ter volumes específicos, você vai ter um só para Advento e Natal, você vai ter o outro só para Quaresma e Páscoa, e você vai ter um para uma parte, algumas semanas do tempo comum, e o outro volume para as semanas comuns, né, do tempo comum restantes. Então você tem tudo dividido e ali você tem, digamos, até uma riqueza maior, né, porque é uma quantidade maior de textos, uma quantidade maior assim do próprio dos santos, né? Porque veja só, aqui essa oração das horas, ela tem aqui no finalzinho os santos, né? Aí tem cada dia tem os santos, mas tem vários dias que não tem, né? Por exemplo, nós no dia 21 de setembro nós rezamos São Mateus Apóstolo. Depois já pula para o dia 26 de setembro, São Cosme e Damião. 22, 23, 24, 25 não tem nada? Não tem nada. Nesse volume Padre aqui Pio não tá. uma pena, né? Padre Pio podia estar. Nesse volume aqui não tem. É muito provável, né? Eu não estou falando com propriedade, porque realmente, estou dizendo para vocês, eu não conheço, não tive acesso, né? Mas que na liturgia das horas, que seja aquele volume mais extenso, tenha todos os santos, né? Como também acontece de cada ordem religiosa, né, ter o seu próprio dos santos, né? Os franciscanos têm o próprio dos santos, né? Os carmelitas têm o próprio dos santos, onde aí você tem os santos daquela ordem, né? Nós, por exemplo, como somos franciscanos seculares, nós temos o próprio dos santos franciscanos, mas em PDF. A gente não conseguiu comprar ainda o livro físico. É uma coisa que a gente pretende fazer em breve, para até complementar aqui aquelas lacunas que tem, porque, né? Por exemplo, né, aqui nos Santos a gente está agora aqui, dia 20, agora no final de setembro, né, porque são os dias que a gente está, dia 27 de setembro tem São Vicente de Paulo, 28 tem 2 santos e dia 29 daí é São Miguel, São Gabriel e São Rafael Arcanjo. Mas, por exemplo, São Pedro de Alcântara, né, que é um santo nosso assim, de devoção, franciscano, não está aqui, lá em outubro, né, que é o dia de São Pedro de Alcântara, em outubro, não está. Os estigmas de São Francisco, dia 17 de setembro, não tem. Não tem aí também. vai ter lá no próprio. Padre Pio, né, como a gente já falou. Isso. Outra coisa, por exemplo, Santa Clara. Vê se você abre aqui em Santa Clara. Isso, Santa Clara tem. Ó, 11, não, tem, 11 de agosto. Olha lá. Olha que resumidinho que isso. né? Tem só uma oração de Santa Clara, que é a oração para se fazer no final da liturgia das horas. E aí os salmos com as suas antífonas, o hino estão aonde? O hino comum das santas mulheres. Das virgens. Das virgens ou das santas mulheres para religiosas, né? Enquanto que se você pega o próprio dos santos, aí está completinho, com todos os salmos, todos os hinos, tudo bem certinho, né? Qual é a diferença? Ele é composto específico para aquele santo, né? Por exemplo, aqui de Santa Clara, que a gente está falando, ó, é 1539. Quer ver? A gente indo lá, em 1539, a gente vai ter um hino que é genérico. Para tá? todas as virgens. Isso mesmo. Né? Se é uma virgem só, é um hino. Se são várias virgens, é outro. Se é virgem mártir, é outro. Mas são várias virgens, né? Como isso, você falou. exato. Mas veja que é uma coisa assim, como a Carol falou, mais genérica. Isso. Enquanto que quando você tem o próprio dos santos, é algo mais específico. Isso. Ok? Muito bem. Agora, então a gente sabe que muitos padres e muitos seminaristas, eles rezam a liturgia das horas. A liturgia das horas, como já falamos, são vários volumes. Aí isso às vezes confunde um pouco a cabeça do leigo, porque o leigo que não tem a oração das horas, que é essa mais resumida, né, ele não tem em casa, ele procura na internet. E não acha, ele acha a liturgia das horas. E daí tem site com a liturgia das horas, tem aplicativo com a liturgia das horas, e aí tem lá, por exemplo, invitatório. Outro dia perguntaram para você, né, Maria Carolina, sobre invitatório. Um amigo nosso lá de Minas, ele, muito querido, comentou em um grupo, inclusive, que a gente está, o grupo dos cooperadores, da verdade,
que a gente sempre tá por lá fazendo alguma treta também, ele perguntou sobre o invitatório. O que acontece? Aqui na primeira fitinha, que a gente, aliás, é a segunda, né? Que você tem as semanas, tá? O saltério, que chama, a liturgia chama de saltério. Existe uma parte, a primeira semana toda, ele vai vir aqui com uma explicação. Então eu quero mostrar para você, porque a gente começou agora a primeira semana, mas já estamos lá no sábado, né? Então indo para a segunda semana. Você está assistindo esse vídeo no domingo, mas ele está sendo gravado no sábado. Isso mesmo. Aqui, revelações aqui, ó, revelações. Ó, o saltério, tá? Distribuído em 4 semanas. Talvez, não sei se na câmera vai dar pra ver, mas aqui ele tá em vermelho, ó, uma grande parte. E aqui ele tá explicando, né? Sobre o primeiro domingo do Advento, que vai começar com a primeira semana do saltério e tal. Ele dá algumas instruções. E aqui dentro, ó, então, no primeiro domingo, primeira véspera de domingo, que é sempre no sábado à noite, é considerada a primeira véspera de domingo. Quando tem um santo importante, uma solenidade importante, ele faz a primeira véspera do santo, faz as laudes, hora média e segundas vésperas daquele santo ou da solenidade, tá? Exato. Então aqui, mas no domingo sempre tem primeiras vésperas, porque domingo é Páscoa, né? Todo domingo. Então é um dia importante para nós. E aí ele tem aqui, ó, por exemplo, o aleluia, entre parênteses, só se omite na quaresma. Nos domingos do Advento, Natal, Quaresma e Páscoa, o hino é próprio e encontra-se no próprio do tempo correspondente. Nos domingos do tempo comum, se diz esse aqui. Então aqui ele vai tendo, em vermelho, são explicações para você, tá? Aqui antes do salmo. Então não tem erro, né? É só ler direitinho que você consegue rezar. Ó, o parênteses é opcional, parará, ele vai explicando aqui. E ele não fala nada sobre o invitatório, certo? Ele não fala nem aqui, nem nas explicações, nada. Mas eu, fuçando aqui, né? Porque eu acredito que já deve fazer uns 8 anos, né? Que eu rezo a liturgia das horas por causa do meu marido, que na época era meu namorado. E aí ele me obrigou a rezar. Não. Não vou nem cortar isso. E as pessoas vão acreditar que eu te obriguei, hein? Não, gente, o Rodrigo nunca me obrigou a nada, vai. Mas, aí eu fuçando aqui, eu vi que aqui, ó. Fuçando, parece uma porca, fuçando. Não. Procurando, cara, fuçando. procurando. Fuçando é pro focinho, né? O porco que fuça. Que ronca e fuça, né? Não para, Rodrigo. Agora você vai ter que cortar. Não, vou cortar nada disso aí. Você fica falando fuçando. Tá, bom. Voltando, então, gente, vamos fingir que somos pessoas normais, por favor, né? Aqui nos textos comuns, ó, logo na contracapa, ele tem os textos, e aí ele tem um invitatório aqui. Só que ele não fala nada, gente, ele não explica por onde que é usado, como que é usado, porque eu sei que o invitatório ele é rezado antes de começar. Mas, inclusive, aqui, nesses textos comuns, ele tem, ó, um, ou, tem até em vermelho aqui, ou outro, ou outro, ou outro, então tem ou, você pode escolher qualquer um desses aqui. Mas como eu falei, ele não explica como rezar, como fazer esse invitatório, entendeu? E lá dentro, ele diz assim, que essa introdução aqui, que é toda a liturgia das horas começa com vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. E glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, né? Então é como a gente começa os nossos vídeos, inclusive, vem daqui. Se você não reza o invitatório, você reza então esse início, essa iniciação aqui. Mas eu tô sendo bem sincera pra vocês, eu não sei como funciona esse invitatório, porque a gente nunca rezou, né, dessa forma, mas eu sei que procurei e ele está aqui. Assim como os salmos que são... Praticamente toda semana a gente vai rezar, né? Quando tem um santo, alguma coisa são assim. Os salmos do domingo da primeira semana. Isso. Eles costumam se repetir bastante, né? Em várias ocasiões diferentes eles se repetem. Isso, eles se repetem. Aí ele tá escrito lá, salmos e cântico do domingo da primeira semana. Então eles já estão aqui para você poder acessar mais fácil, mais rápido. Então eles também estão aqui atrás. Como também o Benedictus. Isso, né? o Magnificat. 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 Que é o cântico evangélico, né? O Magnificat é das vésperas e o Benedictus é das laudes.
Exato. Então, resumindo para vocês a questão do invitatório, a gente não sabe como é que faz. Né? Isso. Não sabe rezar, ele porque tá a gente aqui não reza, tá e aí. tem várias opções. Ó, a Santa Terezinha tá caindo aqui. Mas ele tá aqui, ali nos textos comuns, você tem vários para escolher, e daí só que não tá explicando como fazer, então a gente não sabe. Exato. Outra coisa, tem muita gente que chama de breviário, tá? Então, o que seria o breviário? O breviário é uma coisa breve, né? Então, lá no século XI é que surgiu o breviário pela primeira vez. Então, antes existiam vários volumes e criaram um volume só. Então, o breviário é nada mais do que a oração das horas. Isso. Tá? Para que o breviário? Facilitar a vida das pessoas, né? Um padre missionário em terra estrangeira, campo de missão, Como é que fazendo ele ia longas levar viagens, uma mala, levar uma né, mala cheia cheia de livros, né? Levar 4, 5 volumes. Aí leva o breviário, tá? Bem, aqui na administração apostólica, só vamos abrir um parênteses, né? Como a gente segue a forma extraordinária do rito romano, né? Então o breviário também ele é anterior ao Concílio Vaticano II, diferente desse aqui. Ele é em latim e aí muda alguma coisa, nos salmos, nos cânticos, nas antífonas, vai ser um pouco diferente. É o que os nossos padres aqui rezam, é o que os nossos seminaristas aqui rezam. Tá? Instituto religioso também. Isso, Instituto Religioso também. Mas, de forma geral, assim, universal, digamos assim, né, na igreja inteira se reza esse aqui. Como breviário, né, como breve, oração das horas, ou aqueles que estão em casa podem rezar a versão mais completa, que é a liturgia das horas. Tá? E como depois do Concílio Vaticano II foi restituído, né, restaurado, digamos assim, a função do diácono permanente, né, que aqui nós não temos diácono permanente, certo? Mas o diácono permanente na igreja, ele também reza a oração das horas. Isso como obrigação, tá, gente? Então os padres, os bispos, o Santo Padre Papa, né, os diáconos, eles são obrigados a rezar todos os dias as horas canônicas. Alguns institutos de vida religiosa, irmãos ou irmãs consagrados, também são obrigados por força da sua regra, então isso é uma coisa muito específica, né? Alguns têm, outros não, a rezar. Comunidades novas que vêm surgindo a todo momento no mundo, né? Comunidades católicas, algumas também na sua regra têm lá como obrigação rezar as horas canônicas. Algumas rezam em público, né, digamos assim, com a comunidade, né, como o Mosteiro de São Bento, lá no Rio de Janeiro, né, na capital, Rio de Janeiro, eles rezam, e a gente já participou, inclusive, né, uma coisa maravilhosa. Se você estiver passando pelo Rio de Janeiro, você se programa para às 6 horas estar lá no mosteiro, que eles rezam às vésperas, é aberto ao público, né, muito bonito. As carmelitas lá de Itajaí também rezam. Também né? rezam. Você sim. chega um pouquinho antes para a missa, você vai pegar elas rezando a oração das horas, né? É a oração da igreja, né, gente? Vale dizer que a oração das horas Agora, é a oração da igreja. a pergunta é, você leigo, católico, batizado, né? Você é obrigado a rezar a oração das horas? Sim ou não? Não. Não, tá? Você não é obrigado. Nós que somos franciscanos seculares, somos obrigados? Não, a nossa regra não fala sobre isso, sobre rezarmos a oração das horas, né? Nós temos outras orações do devocionário franciscano. Então isso aqui foi uma questão de opção mesmo, nós quisemos fazer, né? E como nós vimos que é muito bom, a Carol disse que ela já reza há 8 anos, eu rezo é bem mais tempo do que isso, né? Então eu conheci a oração das horas na casa de um amigo meu que era seminarista, e ele tinha vários volumes lá, todos assim já usados, até meio sucateados assim, e ele disse, te dou um. Aí eu fui ler aquela parte que a Carol explicou para você, aquela parte lá em vermelho, né, para aprender a rezar, e comecei a rezar todos os dias. Depois a gente começou a namorar, ensinei a Carol. Depois a gente casou, ensinamos o Miguel, né? Aí o Rodrigo, depois ele já tinha comprado esse novo, né, dele, que agora também já não é mais novo, né? Também mas não é mais novo, tá né? mais novo que esse aqui, já tá, né? Aí ele me deu esse aqui. E como a gente só namorava, eu tava na minha casa e ia rezar e eu não entendia. Gente, olha, eu vou dizer pra vocês que eu tive muita dificuldade no início, porque são 4 fitinhas, né? E às vezes, como
agora no domingo, né, que a gente tem o tempo comum, as antífonas estão aqui. E tem ano A, ano B, ano C. E a oração também. Mas o resto está aqui. E às vezes ainda ele manda ir lá para trás, sabe? Então confundia um pouco a cabeça da pessoa. Vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá, né? Aí eu ligava pro Rodrigo e eu ligava pra ele, tá, meu bem, mas agora eu não sei, tô na primeira fitinha, qual é a página? Porque a página é a mesma, né? Mesmo outras edições, assim, enfim. Mas é muito legal. Então, isso é uma coisa assim que eu gostaria de dizer pra vocês. Eu já tendo essa experiência com o livro, né? Vale muito a pena você investir, tá? O valor dele é um valor alto, lógico, é um investimento, né? Para a sua vida, sua espiritualidade, sua alma. E vale muito a pena você ter o livro físico, tá? E aí você vai se familiarizando com ele, né? Vai a primeira A gente tá falando isso por quê, Carol? Porque tem muita gente que reza pela internet, reza no celular. Aplicativo, né? E outra, a gente já pegou falhas, tá? Sim. Né? Uhum. Liturgiadashoras.org, né? Acho que é .org. Já teve muitas falhas da gente abrir quando tá em viagem, alguma coisa assim, achar estranho, né? Uhum. E depois, quando chegava em casa ia conferir e tava errado lá no site. Porque você abre o site, ele já vem pronto lá pra você. Você reza o que tá lá, né? Agora, já tá na página certa, né? Isso, já tá na página certa. Você reza o que tá lá. Agora, aqui você vai se familiarizando. Então é um processo também de conhecimento. E eu posso dizer pra vocês, por exemplo, assim, tem muitos textos, né, como o Salmo, aquele Salmo de Profundis, né, que é rezado várias vezes, inclusive na missa e tal, a gente já sabe de cor ele, né? Exato, tem muitos que a gente já sabe. Os Salmos ali do domingo, da primeira semana mesmo, a gente já quase sabe de cor e tudo. Isso é uma coisa interessante que a Carol falou dos Salmos, porque rezar os Salmos é uma tradição antiguíssima no cristianismo, né, na Igreja Católica, e que vem já do judaísmo. Tá? E é isso que não... Mais do que isso que nós estamos fazendo aqui, tá? É rezar os salmos. E tanto que você reza todo dia, você acaba decorando os salmos. Exato. E é aquele decorar que vem realmente decor, né? Do coração. Você sabe porque você ama, porque você compreendeu aquelas palavras, né? Isso mesmo, você conhece as palavras, né? E isso é muito importante. E é isso que a liturgia faz na sua vida, viu, meu irmão, minha irmã? É isso que a liturgia das horas faz. Ela vai a oração das horas, né? Ela vai te dar essa oportunidade de você santificar as horas do seu dia. Exato, então é importante, a partir do momento que você decidiu rezar, você, como nós falamos, não é obrigado, né? Você vai fazer como uma oferta do seu coração. Só eu que obriguei a Carol. Não! Mas veja, tanto que não é obrigado, né? Que você vê que Carol e eu rezávamos todos os dias e o Miguel ficava observando, ficava olhando, ele tinha vontade de rezar também. Aí às vezes a gente abria numa páginazinha, chamava ele de lê esse pedacinho aqui. Aí ele lia, ficava louco de contente, como diz o gaúcho, né? De ler aquele pedacinho, participar. Até que um dia ele ganhou também de um seminarista, né? Que tinha vários, né? E deu um para ele. Então foi uma grande alegria para ele, né, ter ganhado e poder participar com a gente. Então a gente acorda de manhã cedinho para rezar as laudes todos juntos. Como a Carol disse, meio-dia, aquela correria, a gente não consegue se reunir para rezar a hora média, mas ali 5h30, 6 horas a gente está rezando as vésperas e antes de dormir a gente se reúne de novo para rezar as completas. Então isso enriquece muito a família, né, a união da família, porque a família é uma igreja doméstica, né? E você tem que exercitar essa espiritualidade. A gente já falou em outros vídeos, rezar o terço em família, que é muito importante, inclusive indulgenciado, né? Então é importante que você, como a Carol falou, adquira. A gente não tem livraria, a gente não ganha nada, a gente não está fazendo propaganda para ninguém, mas que você adquira esse volume da oração das horas e passe a rezar. Carol, será que a gente tem tempo ainda para fazer uma pequena explicaçãozinha aqui? O que compõe, né? Eu acho que é importante a gente falar o que compõe as orações das horas, né? Cada hora, nós vamos falar aqui das 3 principais, né? Que é laudes, vésperas e completas. Tá. Bom, e aí tem o início, né? Como nós falamos, todas as horas vão começar com vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém?
Aleluia. Esse aleluia só se omite na quaresma, como eu li lá no começo. Só na quaresma que não tem o aleluia. O início, então, logo depois dessa introdução, vem é o hino. O hino, gente, eu vou dizer pra vocês que eu amo, porque eu acho uma coisa muito linda. Eu vou ler pra vocês o hino das laudes do sábado, da primeira semana. Por exemplo, uma partezinha pra vocês verem. No céu refulge a aurora e nasce um novo dia. As trevas se dissipem, a luz nos alumia. Bem longe os fantasmas, os sonhos e ilusões. Do mal que vem das trevas, quebremos os grilhões. Na aurora derradeira, possamos, preparados, cantar de Deus a glória, na sua luz banhados. Isso é muito bonito, é uma poesia, né? Claro. Todo hino é assim, dessa forma. Já que a Carol estava falando do hino, eu me lembrei de uma coisa que talvez seja interessante a gente falar também. Que vocês em família podem ler, né, rezar assim todos juntos, em uníssono. Mas também pode fazer como a gente faz aqui em casa, que a gente vai alternando, né? Cada então, um reza um parágrafo. Um parágrafo, uma estrofe do hino, né? Então um reza um, aí já passa, a gente já sabe a ordem certinho, né? Cada um reza a sua parte. Aí começa a salmodia, são sempre 3 salmos, né? Cada salmo com a sua respectiva antífona. Então a gente tem ali, geralmente um pequeno versículo do salmo ou uma outra frase, né? Que antecede o início do salmo. Então você fala antífona. Chama antífona, isso aí. Aí reza o salmo e depois a antífona repete. Então tem a antífona no começo e no final do salmo. Na verdade, estava lembrando agora, não são 3 salmos. São 2 salmos e uma leitura do Antigo Testamento, geralmente, que chama o cântico, né? Esse aqui, por exemplo, ó, não é um salmo, tá vendo? Tem 2 salmos. Às vezes até o cântico é salmo também. E às vezes o cântico é uma leitura. É uma leitura do Antigo Testamento. Ou do Novo Testamento, por exemplo. A gente tem Mas são sempre 3. Um cântico tirado da carta aos Filipenses, né? Isso. Então pode ser do Novo Testamento também. Mas geralmente é do Antigo. E são sempre 3. Então vem antífona, salmo, antífona. Vai repetir a antífona. É importante que quando você rezar, inclusive em comunidade, você vai saber que a primeira antífona, ela é lida sozinha, né? Por quem está presidindo. E a antífona final, depois do salmo, todos repetem juntos, tá? Todas as antífonas são assim. A primeira é lida por quem está presidindo, quem está puxando a oração, enfim. Aqui, no caso, o nosso marido, meu marido, né? O nosso chefe de família tá puxando a oração. E no final, daí nós todos repetimos juntos as antífonas dos salmos, do cântico ali e tal. Muito bem. Depois vem uma leitura breve. Isso aí. Né? Geralmente do Novo Testamento. Isso mesmo, isso mesmo. É sempre muito profunda. Eu vou dizer pra vocês que é impressionante, assim, que as leituras vão se repetir, né? São 4 semanas, cada dia tem a sua leitura, mas você vai estar sempre repetindo aquelas... E é impressionante como muitas vezes você lê aquilo ali, cai bem pra você naquele dia, sabe? É bem interessante isso, né? Sempre acontece dessa forma. Depois da leitura vem o responsório breve. Muita gente tem dúvida como se reza o responsório, porque ele tem um Rzinho, ele tem um asterisco e ele tem um Vzinho ali, né? Então a gente vai pegar aqui um deles. Você tá onde, meu bem? Na primeira semana, no sábado das laudes. Você tá lá nas laudes. Aqui a gente já rezou, né? 844. Isso. Então a gente reza alternado, né? Isso em comunidade também é feito assim. Tem o dirigente que faz ali o R, né? Então, assim, a vós grito, ó Senhor, a vós clamo, e vos digo, sois vós meu abrigo. Aí repete, a vós grito, ó Senhor, a vós clamo, e vos digo, sois vós meu abrigo. Minha herança na terra dos vivos. E vos digo, sois vós meu abrigo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. A vós grito, ó Senhor, a vós clamo, e vos digo, sois vós meu abrigo. Então ele tem essa alternância, tem uma parte que todo mundo fala junto, né, que é no final. Quando está escrito Glória ao Pai, não é o Glória ao Pai completo. Isso, né? é só Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Só. Veja que ele coloca abreviadinho assim, a vós grito,
eu vos digo, né, para você voltar pra lá, você né? voltar naquela frase completa, daí, né? Ele sempre vai ter ali no início uma frase completa de 2 linhas que ela tá separada por um asterisco. O asterisco é a segunda parte, digamos assim, dessa frase. E essa segunda parte é que vai repetir lá no final, depois daquela outra frase ali que vem em seguida. Mas é só questão de prática, tá? Você olhando aqui, você entende. Nas primeiras vésperas da primeira semana ele vai explicar ali também, né, como funciona. É bem tranquilo, bem fácil. Então aí vem a antífona para o cântico evangélico. É bom a gente lembrar que tem 3 cânticos evangélicos: o das laudes, o das vésperas e o das completas, né? Então a gente já falou aqui do canto das laudes, que é o Benedictus, das vésperas, né, o Magnificat, e o das completas, que é o Nunc Dimittis, né? Você vai rezar o cântico evangélico, você faz o sinal da cruz, né? Na primeira frase. Na primeira frase, exatamente. Então, vésperas, né? Magnífica. A minha alma engrandece o Senhor e se alegrou, né? No final, glória ao Pai, né? Como todo salmo, isso, todo cântico. E aí reza a antífona todos juntos. Exatamente, a antífona repete aí todos juntos. Aí vem as preces, né? Que seriam semelhante como na Missa Nova, as preces da comunidade, né? Então aí você vai ter as preces, a resposta da prece. Né? Em laudes e vésperas, nas completas não se faz, não tem preces. Não se faz prece. No final nós temos o Pai Nosso, né? E a oração final, né? O Oremos. Aí depois que você faz a oração final, tem a bênção final, né? Que ela também varia um pouquinho. A bênção das laudes e das vésperas é uma, a bênção das completas é outra, porque já está relacionado a ir, né? E no fim da vida, uma morte santa, né? Então, aquela coisa já relacionada com a questão do sono, né? Carol, mais alguma explicaçãozinha aqui que você acha que é bacana a gente falar? Por exemplo, aqui a gente falou dos salmos da primeira semana, né? O segundo... que é o cântico das criaturas do Senhor, obras do Senhor, bendizei o Senhor, louvai e exaltai pelos séculos sem fim. O finalzinho dele diz assim: bendito sois Senhor no firmamento dos céus, sois digno de louvor e de glória eternamente. Porque ele fala, sois digno de louvor e de glória eternamente, não se usa o glória ao Pai. Isso, no final dele. Então é o único que não se usa o glória ao Pai. E isso tá explicado, viu? Quando você reza as primeiras vésperas da primeira semana, ele tá lá explicando. Ao final de todos os salmos se diz glória ao Pai, ao Filho, exceto quando está indicado. Então, quando você reza esse aqui, está indicado. No final deste salmo não se faz o glória ao Pai. Então, tá tudo explicadinho. Exatamente. A outra coisa que a Carol falou, né, que são 4 semanas, então vai e volta, de forma que você acaba decorando os salmos. Sim. Porém, a gente tem que lembrar também que aqui tem o tempo da Quaresma, aqui tem o tempo da Páscoa, aqui de Vento, aqui tem o tempo do Natal, tudo muito bem especificado, aí com antífonas próprias, né, com uma liturgia própria para aquele tempo. Aqui do Advento, ó, ele tem até o dia 16 de dezembro, um ritmo, a liturgia tem o seu ritmo, até o dia 16, depois do dia 17 em diante, vão começar ali as antífonas, né, diferentes e tal. Então ele tem tudo aqui, gente, ele tem hinos específicos, ele vai ter as antífonas específicas de cada salmo, né? Ó, antífona 1, antífona 2, antífona 3. E o do cântico evangélico também vai ter uma antífona. São assim, específicos daquele tempo. Até então, preces específicas nós temos, também tem. Né? Então, o responsório, as leituras mudam, né? Tudo. Mas aí geralmente pega-se os salmos lá do próprio do tempo, né? Do tempo como do saltério, né? Que a gente estava falando agora. Bom, eu sei que vão surgir muitas dúvidas e nós queremos mesmo que tenha muitos comentários nesse vídeo, que você pergunte, que você não entendeu, que a gente tem o maior prazer em explicar para você. Essa intenção em gravar este vídeo foi fazer com que você se interesse, se você ainda não reza a oração das horas, né? Que você se interesse por rezar. Isso, eu queria dizer também que assim, uma vez
uma professora do Miguel perguntou, a gente estava falando sobre isso e tal, eu falei, não, a gente envolve o Miguel na nossa oração, né? Inclusive o Miguel reza o ofício franciscano também. Que são os 12 Pai Nossos, que a gente reza junto em família. O Miguel já reza há muitos anos também com a gente. E aí eu falei pra ela, não, o Miguel reza com a gente, a liturgia das horas. E a mulher ficou assim, não, mas a liturgia das horas é uma coisa muito extensa. Gente, a gente não demora 15 minutos pra rezar, né? Então eu digo pra vocês, é uma coisa, não é demorada, parece sim, né? Porque é um livro, uma coisa, não é. E é uma forma de você rezar e você meditar naquele salmo, naquela antífona. Como eu falei, sempre tem, todos os dias tem uma antífona que me chama a atenção, que serve pra minha meditação durante todo o dia, né? Uma antífona, uma frase, um salmo, sempre vai ter. Então é muito importante, é uma coisa riquíssima, né? A liturgia das horas é uma coisa riquíssima. Então vale muito a pena você investir, vale a pena você pensar e a partir do momento que você decidir, você faz ali de capricho, né? Todas as horas aí que você conseguir, vai rezar só laudes e completas, beleza, vai rezar só vésperas, mas reze todos os dias, né? Todos os dias é sempre, a gente tem que estar preparado, com o espírito já preparado para se dedicar, né? Aqueles minutinhos ali à liturgia das horas. Vale muito a pena. Muito bem, então pra gente finalizar, que você não pense que é devoção a mais. E eles vieram falar agora disso, como é que eu vou fazer? Porque eu já rezo tanta novena, eu faço isso, faço aquilo. Não é uma devoção a mais. Isso aqui é a oração das horas que toda a igreja no mundo inteiro está fazendo junto com você, a mesma oração. Então naquele horário que você estiver rezando laudes, o seu pároco está rezando laudes, o seu bispo está rezando laudes. Você está lá na Alemanha, não por causa do fuso horário, mas assim, também vai rezar coisa. Então você está rezando, é uma oração comunitária, oração universal da igreja. Tá? Que você tenha aprendido um pouquinho sobre a oração das horas, ficamos muito felizes, que você tenha sentido o desejo de rezar, nós ficamos muito felizes também e esperamos aí as suas dúvidas nos comentários. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém.